Eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Bom dia. Amados, hoje entramos no segundo dia de exposição do livro de Josué. Aqui com vocês, o professor Fábio Machado, e estaria expondo do capítulo 4 até o capítulo 6. No capítulo 4, dos versos 1 a 24, nós temos as 12 pedras tiradas do meio do Jordão como memorial. Quando todo o povo havia atravessado o Jordão, Josué, por ordem de Deus, instruiu que cada um dos 12 homens escolhidos deveria carregar uma pedra do meio do rio Jordão, do lugar onde os sacerdotes haviam estado, e levá-las ao lugar onde eles deveriam acampar naquela noite. Isso era para ser um sinal para Israel quando seus filhos perguntassem o significado daquelas pedras. A travessia do Jordão certamente nos lembra a passagem do Mar Vermelho, mas a ênfase no caso do Mar Vermelho foi a libertação de Israel do Egito, enquanto a travessia do Jordão enfatiza a entrada de Israel na terra prometida. Assim como as pedras levantadas na terra, Josué levantou 12 pedras no meio do Jordão, segundo o verso 9. Os sacerdotes que carregavam a arca permaneceram no meio do Jordão como garantia de que não haveria perigo para o povo até que tudo isso acabasse e todo o povo tivesse passado. Então, eles também passaram com a arca. É bom observar que cerca de 40.000 homens de Ruben, Gade e da meia tribo de Manassés mantiveram sua palavra ao cruzar o Jordão, todos preparados para a guerra com o resto de Israel, embora suas famílias e posses permaneceram no lado leste, segundo os versos 12 e 13. Este evento maravilhoso da travessia do Jordão em solo seco não poderia deixar de impressionar profundamente todo Israel. E Deus o usou para exaltar Josué aos olhos deles. Desse momento em diante, Israel teria todos os motivos para respeitar e honrar a liderança de Josué. Por ordem do Senhor, Josué disse aos sacerdotes que carregavam a arca para subirem do Jordão. E assim que alcançaram o solo não afetado pelas águas transbordantes, as águas voltaram ao mesmo estágio de inundação de antes. Assim, ninguém seria capaz de seguir Israel em solo seco. O versículo 19 nos diz a data desse evento, o 10º dia do primeiro mês. Não se lembrariam de que esta era a data que lhes foi dito no Egito para pegar um cordeirinho e guardá-lo por 4 dias até a Páscoa, como vemos lá em Êxodo capítulo 12, verso 2? Isso significou um novo começo para Israel. Agora eles também enfrentam um novo começo, mas em que circunstâncias diferenciadas. As 12 pedras tomadas pelos 12 homens do Jordão foram colocadas por Josué como um memorial em Gilgal. Então Josué repetiu a Israel o que havia dito nos versos 6 e 7 aqui do capítulo 4, lembrando-os de responder às perguntas de seus filhos no futuro, dando-lhes toda a verdade sobre a travessia do Jordão em terra seca, quando o Senhor secou as águas para eles. Os filhos que não haviam visto esse grande milagre não ficariam tão impressionados ao ouvi-lo, a menos que seus pais os impressionassem, por terem um grande apreço por esta obra maravilhosa de Deus. Além disso, a intenção era afetar todos os povos da terra, como diz o verso 24,
bem como incutir o temor de Deus em todo o Israel. No capítulo 5, nós temos a circuncisão em Gilgal, dos versos 1 a 9. A miraculosa travessia do Jordão despertou grande temor no coração do povo cananeu, de modo que seus corações se derreteram, segundo o verso 1. Esta foi a obra de Deus. Era Ele quem estava preparando o caminho para a conquista vitoriosa da terra prometida por Israel. A estratégia militar teria ditado que Israel deveria atacar imediatamente, enquanto a vantagem estava do seu lado. Mas o Senhor não permitiu isso. Ele sabia que Israel precisava de uma preparação diferente daquela que os homens aconselhariam. Israel era uma nação circuncidada quando saiu do Egito, mas a geração mais jovem não havia sido circuncidada, segundo o verso 5. O significado espiritual da circuncisão nos é revelado em Filipenses capítulo 3, verso 3. Paulo diz: nós somos a circuncisão, que adoramos a Deus no Espírito, nos alegramos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. O corte da carne é imperativo se quisermos nos envolver em qualquer batalha divina. Josué foi obrigado a fazer facas de pederneira, com as quais os homens de Israel seriam circuncidados. Isso era totalmente contrário à estratégia militar, pois os deixaria naturalmente muito enfraquecidos caso o inimigo atacasse. Mas Deus foi capaz de manter o inimigo sob controle, e a obediência à sua palavra é vital para que se obtenha o resultado proposto por ele. O verso 6 nos lembra que Israel foi mantido por 40 anos no deserto, porque desobedeceu às instruções do Senhor para entrar em Canaã. De modo que aquela geração de homens morreu e seus filhos agora foram circuncidados. Eles permaneceram no acampamento até serem curados, o que levou 3 dias. As palavras do Senhor nesse momento são instrutivas. Hoje tirei de vocês o opróbrio do Egito, ou literalmente, neste dia eu rolei a reprovação do Egito de fora de vocês. Gilgal pode significar círculo, roda ou rolar. Por meio do milagre de conduzir o povo à terra prometida, o Eterno eliminou, removeu a zombaria que os egípcios haviam feito a Israel. Nos versos 10 e 12, nós temos a celebração da Páscoa. Embora tenhamos visto que a circuncisão lida com aquilo que é negativo, o julgamento do pecado em nossa própria carne, agora a celebração da Páscoa tem o objetivo de direcionar nossos olhos para o Senhor. 4 dias depois de cruzar o Jordão, Israel celebrou a Páscoa. Lemos sobre eles celebrarem a Páscoa apenas uma vez no deserto, no 2º ano após deixarem o Egito. A narrativa está lá em Números, no capítulo 9, verso 1. É claro que aqueles que não eram circuncidados não tinham permissão para celebrar a Páscoa. Mas agora que a circuncisão aconteceu, a verdade da Páscoa é reavivada. Nem a circuncisão dos homens de Israel, nem a celebração da Páscoa apelariam às mentes dos soldados comuns como sendo de alguma ajuda na guerra. Além disso, no dia seguinte à Páscoa, eles comeram da produção da terra de Canaã, pão sem fermento e grãos tostados, segundo o verso 11. Eles já haviam comido maná por todo o deserto, mas no dia seguinte ao comer da produção da terra, o maná cessou. O maná tinha a intenção de humilhar Israel, pois fora o alimento do deserto.
Podemos observar isso lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 8, nos versos 2 e 3. Nos versos 13 a 15 do capítulo 5, nós vemos o Supremo Comandante. Houve uma progressão ordenada nos preparativos feitos para a guerra. Agora só resta um assunto, o de maior importância. Como Josué estava perto de Jericó, evidentemente pensando em um ataque, ele viu um homem parado diante dele, segurando uma espada desembainhada. Josué não era medroso e nem fraco. Ele foi até o homem e perguntou-lhe de que lado ele estava. Mas a resposta foi simplesmente não. Ele não veio para apoiar Josué nem para apoiar o inimigo, mas para um propósito muito mais elevado. Ele veio como comandante do exército do Senhor. Este não poderia ser outro, senão o próprio Senhor. E Josué deu totalmente a ele este lugar. Ele o adorou e perguntou o que ele tinha a dizer a Josué. A única instrução que ele recebeu foi para tirar a sandália do pé, porque o lugar onde ele estava era um solo sagrado. Assim, Josué teria se lembrado de Moisés e da história da sarça ardente. Josué certamente nunca se esqueceria disso. Deus pretendia impressioná-lo de que ele era apenas um líder secundário e que todo o Israel deveria reconhecer sua total dependência da graça e do poder de Deus. No capítulo 6, nós temos a destruição de Jericó. Josué e Israel, tendo sido totalmente preparados por Deus, começam a conquista de Canaã. Jericó, com sua grossa muralha, foi fechada com segurança, preparada para um longo cerco, mas certamente não estava preparada para o que aconteceu. Josué não dependeu de sua sabedoria militar, mas recebeu ordens de Deus, que lhe disse que entregou Jericó e seu rei e homens poderosos nas mãos de Josué. Ele recebe o que parece ser instruções estranhas, que o exército de Israel deve marchar ao redor da cidade uma vez por dia durante 6 dias, com 7 sacerdotes tocando chifres de carneiro diante da arca. No 7º dia, entretanto, eles foram instruídos a marchar ao redor da cidade 7 vezes, seguido por um longo toque de chifre de carneiro e um toque de trombeta. Então, todas as pessoas que antes estavam quietas deveriam gritar bem alto. Deus faria com que o muro da cidade caísse, de modo que os homens de Israel pudessem entrar na cidade diretamente diante deles. Josué seguiu essas instruções com precisão, como mostram os versos de 6 a 16. Havia homens armados diante dos sacerdotes e da arca, e uma retaguarda seguia a arca. A visão disso deve ter sido surpreendente para o povo de Jericó, que estaria assistindo das muralhas. A cada dia, durante 6 dias, isso continuou, segundo o verso 14. Mas no 7º dia, eles se levantaram cedo e marcharam ao redor da cidade 7 vezes. No 7º dia, ao final da 7ª volta pela cidade, os sacerdotes tocaram as trombetas e Josué mandou o povo gritar, pois o Senhor havia lhes dado a cidade. Mas ele disse mais: a cidade deveria ser destruída, mas Raabe, a prostituta, e todos os que estavam em sua casa seriam poupados. Além disso, o povo foi avisado para não levar nada de Jericó, pois a cidade e tudo nela estavam sob a maldição de Deus. No entanto, toda a prata e ouro, vasos de bronze e ferro deviam ser consagrados ao Senhor e trazidos para o tesouro do Senhor. Essas eram coisas que poderiam resistir ao fogo do julgamento de Deus.
coisas que o fogo apenas purificaria ao invés de destruir. E são todas simbólicas de coisas espirituais que, usadas corretamente, podem ser de glória a Deus e bênçãos para toda a congregação. Quando o povo juntou seu grito ao som das trombetas, o muro da cidade caiu. Me permitam aqui uma curiosidade. As escavações das ruínas de Jericó foram conduzidas pelo Dr. John Garstang, diretor da Escola Britânica de Arqueologia de Jerusalém e do Departamento de Antiguidades do Governo da Palestina. O Dr. Garstang descobriu que o muro realmente foi abaixo, caiu, e que era um muro duplo. Os dois muros ficavam separados um do outro por uma distância de 5 metros. O muro externo tinha 2 metros de espessura e o interno 4 metros, ambos de uns 10 metros de altura. Que cena surpreendente para Israel testemunhar! A única exceção seria aquela área do muro em que Raabe e seus parentes estavam reunidos. Todos os seres vivos da cidade foram totalmente destruídos, homens, mulheres, crianças e animais, exceto as pessoas da casa de Raabe. Seguindo as instruções de Josué, os jovens que eram espiões foram à casa de Raabe e a trouxeram, junto com seu pai, mãe, irmãos e todos os seus, para as proximidades do acampamento de Israel, embora não para o acampamento propriamente dito. A própria cidade foi então queimada, embora, como Deus ordenara, a prata e o ouro e os vasos de bronze e ferro foram colocados no tesouro do Senhor. É notado no verso 26 que Raabe, a casa de seu pai e todos os seus bens foram poupados. Ela morava em Israel ainda na época em que esse registro foi escrito. Essa exceção, sendo mencionada algumas vezes, tem o objetivo de nos impressionar com a realidade da graça de Deus em sua disposição de salvar almas, embora Deus tenha decretado a destruição de toda a população da cidade. Jericó foi destruída. Josué pronunciou uma maldição contra o homem que tentasse reconstruir a cidade. A maldição envolveu a morte de seu primogênito no momento em que o fundamento fosse lançado, e a morte de seu filho mais novo quando os portões da cidade fossem erguidos. Isso se cumpriu nos dias de Acabe, um dos mais ímpios, quiçá o mais ímpio dos reis de Israel. Riel, um homem de Betel, reconstruiu Jericó novamente, e seu filho mais velho, Abirão, morreu quando o alicerce foi lançado. Então, ao erguer seus portões, seu filho mais novo, Segube, morreu, segundo o primeiro livro de Reis, capítulo 16, verso 33. A conquista de Jericó pelo Senhor, por Josué e pelos exércitos de Israel resultou na fama de Josué se espalhando por toda a terra. Porque Josué tinha um caráter de fé e sujeição à palavra de Deus, ele era um líder adequado para Israel. Mas eu gostaria de meditar com os irmãos a respeito da ação de Deus na vida de Raabe. Irmãos, a maioria de nós fomos habituados a ouvir em nossas igrejas que no Antigo Testamento era o tempo da lei e que no Novo Testamento é o tempo da graça. Mas realmente entendo que essa afirmação está no mínimo equivocada. A graça está presente tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. A única diferença é que no Novo Testamento essa graça foi manifestado, manifestado com o, segundo o texto de Tito no capítulo 2, verso 11. Essa graça manifestado refere-se ao Senhor Jesus.
Mas essa graça alcançou maravilhosamente nossa irmã Raabe, lá no Antigo Testamento, fazendo inclusive com que seu nome aparecesse na genealogia de Jesus. Que o Eterno os abençoe e até amanhã, se Deus quiser.